Colega da Câmara de Direito Privado, excelentíssima senhora doutora desembargadora presidente Cleide Alves de Aguiar, deste colendo tribunal, excelentíssimo senhor doutor desembargador relator Paulo de Tasso Pires Nogueira, excelentíssimo senhor doutor desembargador Raimundo Nonato Silva Sanz, que acompanha online, excelentíssimo senhor doutor desembargador Marcos William Leite de Oliveira, excelentíssimo senhor doutor desembargador Francisco Lúcidio Queiroz Júnior, serei breve na minha fala. Trata-se de ação de obrigação de fazer, acumulada com reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência em desfavor da operadora Plano de Saúde Apvida. O objeto da presente apelação é destacar alguns pontos relevantes desse processo. Trata-se de negativa de atendimento a uma senhora idosa de 75 anos de idade. A autora precisou ser atendida na unidade seu atendimento, alegando-se a parte requerida carência contratual. Quando a senhora chegou na unidade hospitalar, com princípio de acidente vascular cerebral, AVC, foi surpreendida com a negativa. Em casa, excelências, o médico plantonista, o doutor Alain Paulino da Silva, CRM CE 13664, indicou que a mesma fosse imediatamente atendida na UTI, tendo em vista a gravidade da sua saúde comprometida. Ocorre que, nesse momento, em ocasião posterior, a operadora Plano de Saúde condicionou o atendimento ao pagamento de R$40 mil, solicitando para a família pagar, para que a paciente, a autora, fosse atendida no leito adequado na UTI. É importante destacar, excelências, que a parte requerente permaneceu no hospital durante 8 dias, sendo negligenciado o seu atendimento adequado. Foi jogada no hospital, foi cruelmente omissa a parte, por parte da operadora Plano de Saúde. Só não faleceu por um milagre de Deus, porque a situação que a parte se encontrava era bastante grave. Eu estive no local, tem todas as provas juntadas aos autos, em que pese o ônus da prova ser da parte requerida, que os planos de saúde é aplicado o direito do consumidor, o Código do Consumidor, mas eu entrei nesse processo com provas robustas e suficientes para que seja dado o direito da minha cliente, que ela também, ressalto também que não é só minha cliente, ela é minha tia também, certo? E o juiz de primeira instância, o doutor Gerardo, ele concedeu a tutela antecipada imediatamente, sendo que foi descumprido ordem judicial, passou por cima da lei, da Constituição, das normas, que inclusive o STJ tem uma súmula que fala sobre, já tem entendimento pacificado sobre essa questão. Súmula 1597 diz, entendimento já sumulado,
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica na situação de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Esse é entendimento simulado já do STJ, perdão. O juiz condenou a operadora plano de saúde ao pagamento de dano moral na importância de R$ 10.000, sendo que, em um primeiro momento, o juiz, na decisão, foi informado que, se a parte não cumprisse a tutela antecipada, teria que pagar a multa por descumprimento judicial no valor de R$ 2.000, sob pena de majoração. Mesmo assim, eles não cumpriram. E, na sentença, o juiz apenas vislumbra o dano moral e não a questão da multa. Eu entrei com os embargos de declaração, o juiz indeferiu. Enfim, tendo visto o direito da autora que foi violado absurdamente, eu entrei com recurso de apelação no sentido de que majorar o dano moral, bem como que seja aplicado a multa por descumprimento da lei da justiça, porque no momento que há impunidade, há violação da lei, e o Apvida não está nem aí para as pessoas que precisam do seu atendimento, principalmente no tocante à pessoa idosa. Eu estive no local, eu percebi a negligência total do hospital para com a idosa, deixou ela abandonada no hospital. Eu presenciei tudo, eu estive no local, como eu havia dito, tirei fotos, juntei aos autos, e a família toda estava desesperada, achando que ela ia falecer. Lá na frente de todo mundo, eles não fizeram absolutamente nada. E fizeram, sim, falar sobre cláusulas contratuais, e também, bem como a questão dos R$ 40.000, que eles pediram até para a acompanhante e filha da autora assinar uma confissão de dívida. Eles cobraram esse valor sabendo que a parte não iria ter os R$ 40.000. Dito isso, excelências, patente está o direito da autora em ver a sua apelação colhida e proferida nos termos da inicial. No tocante ao dano moral, o dano moral deve ser arbitrado de acordo com o abalo suportado, a gravidade do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e a reincidência do ato praticado e a condição econômica do dano, do causador do dano. Ou seja, mesmo com a ordem judicial, o oficial de justiça foi lá, citou, nada foi feito, deixou a tutela de urgência, foi sem efeito. A ordem do juiz foi sem efeito para eles, eles violam a lei como se fosse nada, e não é assim. A lei é para todos. Ressalta-se também que o direito à vida é fundamental, tendo em vista tratar-se de requisito da existência e conditio sine qua non ao exercício dos demais direitos e garantias previstas no nosso ordenamento jurídico. Já vou concluir. Em conclusão, diante do exposto, requer esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que se dignem os nobres desembargadores em dar provimento ao presente recurso de apelação, deferindo todos os pedidos elencados na exordial e na apelação aqui,
no sentido de majorar o pagamento de danos morais, bem como a aplicação da multa por descumprimento de decisão judicial. Nestes termos, pede e espera deferimento por ser medida de direito e de justiça. Eu quero falar também que eu peço perdão porque eu não falei sobre, eu não fiz os cumprimentos à Procuradoria, a policial que se faz aqui presente, serventuários, que é a minha primeira vez que eu estou fazendo a sustentação oral, me perdoe, mas eu já tinha anotado aqui porque eu fiquei muito nervosa, o doutor Paulo sabe. Mas, enfim, a coragem é tudo, né? Na vida, eu fiz aqui, cumprimento a policial, já conheço ela da custódia, e os serventuários, o doutor procurador de justiça, e os demais que eu posso ter esquecido alguma coisa, mas me perdoe porque é a minha primeira vez. Muito obrigada, Vossas Excelências. Parabéns, doutor, pela explicação, apesar de ser pela primeira vez, mas explicou o processo bem direitinho. Obrigada, senhora. O relator embargador Paulo de Tarso para o voto. Senhora presidente, muito obrigado. Antes de tudo, era para parabenizar a doutora pela sua coragem, né? E enfrentou muito bem a tribuna, sendo a primeira vez perante o tribunal. Enfrentou muito bem, meus parabéns. Bom, no caso, o STJ, ele já, em julgamento de recurso repetitivo, estabeleceu que a execução provisória das astrentes fixadas em tutela de urgência, ela só é possível após a confirmação da decisão por sentença de mérito. E desde que o recurso eventualmente interposto por essa sentença não seja recebido com efeito suspensivo, que infelizmente a decisão de primeiro grau não confirmou a questão das astrentes. Em relação ao dano moral, foi fixado em R$10.000, ele foi dentro da razoabilidade, proporcionalidade e também nos limites que esta Câmara costuma, né, fixar. Então, eu venho trazendo a seguinte proposta de emenda: direito civil, processo civil, apelação civil, ação de obrigação de fazer, plano de saúde, extinção da execução por cumprimento voluntário da operadora. Recurso tão somente em relação à majoração dos danos e pagamento da multa combinatória. Tutela antecipada não confirmada em sentença. Execução da multa. Impossibilidade, ausência de título executivo. Impossibilidade de acolhimento do pedido recursal, tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso representativo da controvérsia. É o RESP 1.200.856, que lá do Rio Grande do Sul. Danos morais arbitrados em R$10.000, impossibilidade da majoração, valor que vem sendo aplicado por esse colegiado. Recurso conhecido e desprovido. É como eu voto, senhora presidente. Ao desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Senhora presidente. Cumprimento a doutora Gabriela, né? Parabenizo, doutora, se portou muito bem na tribuna pela primeira vez, que sejam muitas vezes, que a senhora seja muito bem-vinda aqui a este Tribunal de Justiça. Mas lhe peço, venha, os argumentos e as ponderações que são trazidas no voto do desembargador Paulo de Tarso, elas me convenceram, né? Então eu acompanho integralmente o relator. Desembargador Raimundo Nonato para o voto. Pois não, senhora presidente, parabenizando a nobre advogada pela sua sustentação oral e também o nosso relator, eu acompanho na íntegra o voto do eminente desembargador Paulo de Tarso. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Pronto. Obrigada, Excelências. Tenham um bom dia. Até a próxima. Obrigada. Quatorze. 14. Do PJE, agravo de instrumento de número 063, 123, 991, 2024. O advogado é o Caico Gondim. Deixa eu ir para cá, deixa eu me ver. Tchau. Foi chamado, ele não apareceu.
Doutor Caico Gondim. Caico, né? Gondim. Caico Gondim, pela terceira vez. Ele não respondeu ao chat. Então, vamos lá. Direito processual civil, agravo de instrumento e agravo interno. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Plano de saúde, home care. Perda superveniente do objeto, julgamento de mérito na origem. Recursos não conhecidos. Diante de todo exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo externo decorrência da perda do objeto pela falta superveniente de interesse recursal nos termos do artigo 76, inciso 14 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará e artigo 932, inciso 3º do Código de Processo Civil. É como voto. A palavra ao desembargador Marcos Filho para o voto. Põe Vossa Excelência, senhor presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Põe Vossa Excelência, senhor presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso do agravo de instrumento e do agravo interno. O próximo. 11. Do PJE, agravo de instrumento de número 063, 823, 979, 2023. O relator desembargador Paulo de Tarso. O advogado da parte agravante, Marcelo Augusto de Melo Gonçalves. Marcelo Augusto, se encontra? Marcelo Melo Gonçalves, não verificado. Marcelo Augusto, podemos? A palavra ao relator desembargador Paulo de Tarso para o voto. Perdão, senhora presidente, direito civil e processo civil, agravo de instrumento, contrato de compra e venda, imóveis na posse do agravante, processo principal cujo objeto consiste na averbação de existência de demanda judicial à margem da matrícula dos imóveis. Finalidade, conhecimento da lei por terceiros interessados. Medida que não impede a alienação dos bens, poder geral de cautela, medida necessária para resguardar o resultado útil do processo e possível negociação com o terceiro de boa-fé. Preenchimento dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada é assim como eu voto, senhor presidente. Ao desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Com o relator. Ao desembargador Raimundo Nonato para o voto. Acompanha a relatoria. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. O próximo, número 8, apelação civil de número 004, 253, 044, 2012. O relator, desembargador Raimundo Nonato Silva. A parte apelante, o advogado Francisco das Chagas Costa Júnior. Francisco das Chagas Costa Júnior. Pronto. Qual é o número, desembargadora, da pauta do Está colocado aí o número aí, doutor. Número 8. O advogado da parte apelante, Francisco das Chagas Costa Júnior. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Dispensa o relatório. 15 minutos para a sustentação. Bom dia, Vossa Excelência, presidente, aí os demais desembargadores, advogado, defensor público.
o apelante comprou esse imóvel em 2009. Em 2009, certo? E a gente vê que essa ação de usucapião, que a autora entrou em 2012. Então, ele foi contestado em 2020, que aí o apelante descobriu que esse imóvel estava sendo usucapiado pela autora. Né? Ele fez a contestação, a gente viu que ela reconheceu que o imóvel é do apelante, certo? Até ela colocou um memorial descritivo nas folhas 254, 255, reconhecendo que o imóvel foi feita uma emenda inicial nas folhas 258 e 260, ratificando que no segundo imóvel que foi descrito, ela disse que o imóvel pertence ao apelante, certo? O doutor Gisacó, ele reconheceu, certo? Como a autora tivesse pedido a desistência desse imóvel, certo? Aí eu entrei até com embargo, na época, pedindo, certo? Que tinha homologado. Aí o doutor, já que foi feito todos os trâmites, já foi todo intimado, União, Estado, município, certo? Dá para fazer um aproveitamento processual, até o princípio de efetividade, economia processual. O objeto é o mesmo, a causa de pedido é o mesmo. Então, eu pedi que o meu cliente, que é o apelante, passasse do polo passivo para o polo ativo. Aproveitar todos os atos da economia processual, mover a máquina pública todinha de novo, para entrar com o usucapião de novo. No mesmo imóvel, já foi praticado todos os atos? Já foi praticado todos os atos? Aí o doutor sentenciou, certo? Outra, em relação à má-fé do cliente, as folhas 13, ele colocou o imóvel para entrar com os capiões com o seno dele, o imóvel. E agora, nas folhas 254 a 255 e a 258, 60, que é a emenda, ela coloca uma memorial descritiva e na própria emenda, dizendo que este imóvel pertence ao meu cliente. Então, ela agiu de má-fé. O imóvel não é dela. O imóvel foi vendido. A imobiliária que realmente vendeu esse imóvel, uma mulher que tem mais de 20 anos no mercado, que é a doutora Socorro Franco, que é a imobiliária dela. É de umas grandes imobiliárias, de uma corretora de imóveis aqui, muito antiga no mercado. Certo? E aí eu venho pedir aqui que seja provido o recurso que o meu cliente passe do polo passivo para o polo ativo. Realmente para a economia processual. A causa de pedir é o mesmo, o pedido é o mesmo, o objeto é o mesmo. Aí o doutor pega e dá uma sentença, certo? Que eu fosse entrar com outra ação, mover toda a máquina pública de novo, para entrar com os capitães novamente, para reconhecer o justo título do meu cliente. E a gente só quer que seja reconhecido o justo título. Ele está no polo passivo. Como terceiro interessado, está no polo passivo. Eu quero que ele passe para o polo ativo e desse reconheça o uso capião do imóvel que pertence a ele. Então, eu quero que seja provido o uso capião dele, certo? Realmente, doutor Paulo Tassi, tudo bom? Que seja provido o meu recurso, certo? Que a gente aproveite realmente as fases processuais que já foi. Se você vê um uso capião muito extenso, né? Desde 2012, se o meu cliente não tivesse visto isso aqui, ela tinha feito o capião do imóvel que não era dela. Ficaria como, meu cliente? Você já imaginou se uma pessoa desocupa o imóvel, ela dentro do imóvel, ela com justo título na mão, dizer que o imóvel era dela. Então, a gente quer o reconhecimento que seja provido e ter economia processual, porque vai praticar todos os atos. Você mover novamente a máquina pública todinha de novo, para ter um reconhecimento que o imóvel é dele, sabendo que foi praticado todos os atos processuais, já foi intimado, Estado, município, União, estou sendo um pouco repetitivo, né?
Realmente porque eu quero ser incisivo nessa parte. Porque a economia processual é muito grande aí. Ninguém vai mover mais a máquina pública. A máquina pública já foi movida, já foi ter os gastos. E eu peço aqui que realmente que seja provido, realmente que o meu cliente passe o colativo da ação, que seja provido. Ademais, aí, obrigado a todos. Doutor Paulo Tassi, mais uma vez aí, agradeço aí a todos. Grande abraço a todos. Parabéns, doutor, pela sustentação. Ao relator desembargador Raimundo Nonato para o voto. Pois não, parabenizando aí o doutor Costa Júnior pela belíssima apresentação. Eu vou passar a leitura da ementa. A ementa vai nos seguintes termos: direito processual civil, apelação civil, escapião extraordinário, desistência parcial do pedido, homologação, reconhecimento incidental de propriedade, impossibilidade, a ausência de litigância de má-fé. 1. Ação de escapião extraordinário originariamente proposta em relação a 2 imóveis, duplex, com posterior pedido de desistência da autora em relação a um dos imóveis, casa térrea, o qual foi contestado por terceiro interessado. 2. O pedido de desistência parcial, aceito pelo contestante, resulta na extinção do processo sem resolução de mérito quanto àquela parte, não implicando reconhecimento de propriedade em favor do contestante fora do âmbito de uma ação própria para tal finalidade. 3. O princípio da economia processual não autoriza a apreciação de pedidos alheios à natureza da ação de usucapião, como o reconhecimento de propriedade de terceiro ou questões de direito de vizinhança. 4. A alegação de litigância de má-fé, por parte da autora, não se sustenta, uma vez que a desistência parcial visa a celeridade processual e não há prova de intenção de induzir o juízo a erro. E, finalmente, na parte dispositiva, eu conheço do recurso de apelação e voto pelo seu desprovimento. É como voto, senhora presidente, mais colegas. Acompanhe o voto do relator na íntegra. Ao desembargador Max Filho para o voto. Com o relator, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Do PJE, um agravo de instrumento de número 062-308-720-2025. O relator desembargador Max Willam. O advogado da parte agravante, Lucas Arruda Rolim. 97. O advogado compareceu. O advogado Lucas Arruda Rolim. Ele não respondeu ao chat. Pela terceira vez, Lucas Arruda Rolim, advogado da parte agravante. Ao desembargador relator, Max Filho para o voto. Obrigado, senhora presidente. Vou ler, então, a parte negritada da emenda. Direito de família, agravo de instrumento, convivência paterno-filial, pedido de ampliação de visitas presenciais e virtuais, alegação de descumprimento de ordem judicial, melhor interesse da criança, recurso desprovido. É como voto, senhor? Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Com o relator, senhora presidente. Ao desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Com o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Já foi o 8 do PJE, agora é o 8, item 8 do SAGE. Minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. Apelação civil 020-360-535-2023.
A advogada, no caso aqui, Daniele Silva do Nascimento, da parte do banco. No caso, apelada. Doutora Daniele compareceu. Pela terceira vez, doutora Daniela Silva do Nascimento. Daniele vai ser no lugar da doutora Daniele, substituindo o doutor William Salvador. Isso, Excelência. Presente, eu tive um problema com abrir a câmera, mas consegui abrir. Precisei sair e entrar novamente da sala. Localizá-lo. Doutor William, o meu voto provisório foi pelo apelo conhecido desprovido. Ainda insiste na sustentação? Apelo conhecido desprovido. Desprovido. Não, Excelência, dispenso. Foi favorável a você. Foi favorável. Perfeito. Dispensado. Para ficar mais claro. Direito civil do consumidor, apelação civil, ação indenizatória, cartão de crédito consignado, contrato regular, ausência de vício de consentimento, apelo conhecido desprovido. Como voto? Ao desembargador Max Filho para o voto. Acompanhe Vossa Excelência, senhor presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Acompanhe Vossa Excelência, senhor presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Perfeito, obrigado. Peço licença para me retirar. Um bom fim de sessão a todos. Pedir vista daquele da Câmara. Tem um do PJE. Apelação civil de número 020, 354, 684, 2024. Qual é agora? O advogado, 41 do PJE. O advogado da parte apelada é Decide de Paiva Vieira de Moraes. Boa tarde, Excelência. Presente. Boa tarde. Doutor, dispensa a leitura do relatório. Dispenso, senhora. 15 minutos para sustentação. Muito obrigado. Excelentíssima senhora desembargadora Cleide Alves de Aguiar, muito digna presidente desta terceira Câmara de Direito Privado, excelentíssimo senhor desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, excelentíssimo senhor desembargador Marcos William Leite de Oliveira, excelentíssimo senhor desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Lucídio Queiroz Júnior, meus cumprimentos cordiais. Cumprimento também o ilustre representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos serventuários da Justiça, pessoal da Segurança. Bem, Excelência, o cerne da minha manifestação, eu serei breve, é no tocante ao posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento da apelação. E esse parcial provimento é no sentido de que seja, assim eu interpretei, né, salvo melhor juízo, eu interpretei dessa forma, né, seja concedido o pedido autoral, né, e eu sou advogado da parte autoral, pela exoneração, né, dos alimentos, tá? Porém, de forma parcial, de forma que não seja essa concessão, seja feita de imediato, de eficácia imediata, porque, segundo o parecer da procuradora, né, seria de forma abrupta. Então, eu destaco alguns pontos no sentido de que esse processo, né, ele já vem desde o ano passado, ele tem quase um ano já, sendo do conhecimento, né, da parte adversa, ou seja, da parte promovida, né, que a sentença que foi favorável, né, a parte autoral, né, descaracterizaria, né, salvo melhor juízo, essa situação de ser abrupto, não é?
abrupta a suspensão do pagamento da pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia vem sendo paga há 26 anos, né, para um cidadão portador de obesidade mórbida, né, e que já tem 35 anos de idade hoje, e, no nosso entendimento, até diante do que já está demonstrado nos autos, né, a altura, que já tem mais de 70 anos de idade, né, não tem mais condições de continuar pagando. Né? Então, a priori, esse o cerne da nossa manifestação. Então, existe já decisão do próprio STJ, tá? No RESP 2 milhões, Regina Helena Costa, em 25 de setembro de 2023, né, de que há possibilidade laborativa, sim, para os portadores, né, de obesidade mórbida. Né? A obesidade mórbida, ela, de fato, ela limita para certas atividades, mas ela não é um impeditivo absoluto para que se possa exercer alguma atividade, tipo portaria de um prédio, por exemplo, ou trabalhar em telemarketing, trabalhos de informática, coisa do tipo. E o demandado, no caso, ele é portador de obesidade mórbida, né, e usa desse argumento, né, para que essa pensão alimentícia perdure aí ad eternum, pelo que se pôde entender. A sentença de piso, né, concedeu o direito, né, ao autor, né, ou seja, pugnou pela exoneração da pensão alimentícia e o recurso foi de apelação, foi interposto pela parte adversa, porém, né, há certos aspectos que devem ser levados em consideração, que é, por exemplo, nós temos o posicionamento que está nos autos, né, no ID 192.090.45 e ID 192.090.44, né, do conceituado médico Alexandre Monte Alverne, né, que para os distúrbios metabólicos apresentados pelo requerido, né, existe tratamento disponível na rede pública. Né? E em nenhum momento, embora instado a se manifestar no curso do processo de conhecimento em primeira instância, né, o requerido, ele disse o porquê de não procurar, né, atendimento médico para tratar, né, da sua comorbidade. Além disso, há uma possibilidade, foi indicada, está nos autos, tá, a possibilidade dele requerer junto ao INSS, né, o BPC-LOAS, que é uma das situações previstas. E ficou a dúvida, né? Eu, particularmente, tenho uma dúvida, eu não estou afirmando, né, de que ele talvez tenha procurado e não tenha conseguido, porque numa avaliação do INSS talvez tenha sido entendido que ele está apto para a atividade laborativa. Embora, como eu disse inicialmente, não para todas as atividades. Ele não pode jogar futebol, obviamente, ele não pode estar subindo e descendo escada constantemente, ele não pode estar correndo. Mas para essas outras atividades, como eu já citei, ele está apto, não há nada que impeça, né? E isso foi reconhecido na sentença de primeira instância. Então, diante disso, né, qual é o âmago da questão aqui? Que, segundo a ilustre procuradora de Justiça, né, ela é a favor, sim, da concessão do pleito, ou seja, da exoneração da pensão alimentícia, mas que não seja de imediato, né, sob pena de ser algo, uma decisão abrupta que poderá comprometer, né, a sobrevivência da parte e tudo, e, salvo o melhor juízo, nós queremos crer que não é o caso. Não é o caso, porque, como eu disse, inicialmente, repito, né, esse processo já vem rolando aí há bastante tempo. E essas sugestões, digo também novamente, foram declinadas no curso das ações. E ele procurou? Pelo visto, ele não procurou nada. Ele não procurou assistência, não é? Como diz o doutor Alexandre Monte Alverne, ele não procurou assistência na rede pública para tratar das suas comorbidades, pelo menos não tem nada disso demonstrado. Ele não procurou o INSS, pelo menos não tem nada demonstrado que ele tenha procurado o INSS, que tenha sido negado, não sei. Né? Até porque não tem lógica ele deixar de procurar o INSS, que o benefício que ele receberia do INSS é cerca de 50% maior do que ele recebe como pensionamento de alimentos. Né? Então, pela lógica, seria preferível ele procurar
não é, o benefício em torno aí de um salário mínimo, R$ 1.500 e poucos reais, em vez de ficar recebendo menos de 1.000. Mas nada disso foi demonstrado. Por fim, não é, como decidido, não é, pelo juízo de piso, ele não conseguiu provar, né, ele não conseguiu provar a sua incapacidade laborativa. Ele não conseguiu provar a sua incapacidade laborativa. Então, diante do exposto, eu não vou me alongar muito, tá? Este é o cerne da questão, tá? Então, o nosso pedido é no sentido de que, em sendo confirmado o decisum de primeiro grau, que seja de eficácia imediata, e não que seja postergado, sejam postergados os seus efeitos. Então, nesse sentido, é o nosso pleito. Eu agradeço a atenção de todos, cumprimento aqui efusivamente aqui o desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira, que há muitos anos não vejo, mesma coisa o desembargador Lucídio Queiroz, não sei se lembra de mim, mas trabalhamos em eleição no interior há muitos anos, não é? Eu sou coronel da PM, né? Os senhores sabem, né? Da reserva já, hoje advogando prazerosamente, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Eu e o doutor Lucídio, num pleito eleitoral, não lembro bem o local, tá? Então, eu agradeço a atenção dos senhores, tá? Desejo um bom final de sessão, uma boa tarde a todos. Parabéns, doutor, pela sustentação. Passa a leitura. Obrigado. Procedimento, direito de família, apelação civil em ação de exoneração de alimentos. Sentença que desonerou o alimentante da obrigação de prestar alimentos. Maioridade do filho, estado de saúde limitante, obesidade e outras comorbidades. Necessidade comprovada, incapacidade laborativa demonstrada. Quadro reversível, manutenção temporária da obrigação, prazo de 2 anos, recurso conhecido e parcialmente provido. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor em desfavor de seu filho, hoje com 35 anos de idade. Alegou-se que o alimentando atingiu a maioridade há muito tempo e teria condições de se sustentar. A sentença extinguiu a obrigação alimentar. O apelante aponta grave quadro de saúde que o impede de exercer atividade laboral e requer a manutenção dos alimentos. Há 2 questões em discussão. Saber se a maioridade civil por si só justifica a exoneração automática da obrigação alimentar e verificar se a condição de saúde do alimentando, portador de obesidade mórbida e comorbidades, autoriza a manutenção excepcional da obrigação por prazo determinado. Nas razões de decidir, tendo que a maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, conforme entendimento consolidado na súmula número 358 do STJ. O dever decorre da relação de parentesco, estando condicionado à demonstração da necessidade do alimentando. No caso concreto, laudo médico detalhado comprova que o alimentando apresenta obesidade mórbida com comorbidade graves, diabetes, hipercolesterolemia, artropatia degenerativa e limitação cardiopulmonar, o que limita sua capacidade de exercer atividades laborais. A sentença de exoneração desconsiderou tais peculiaridades, que justificam a manutenção temporária da obrigação alimentar, com prazo fixado para estímulo à reabilitação do alimentando. Considerando a reversibilidade da condição clínica, a manutenção da pensão por 2 anos até julho de 2027 permite ao alimentando buscar tratamento e meios de autossustento, equilibrando solidariedade familiar e estímulo à autonomia. O alimentante idoso com possíveis limitações econômicas não pode ser onerado indefinidamente. O prazo determinado preserva também sua dignidade e capacidade de prover o próprio sustento. O parecer ministerial foi acolhido como solução proporcional e justa. A obrigação alimentar cessará automaticamente ao fim do prazo fixado.
Quanto à sucumbência, impõe-se de ofício o rateio proporcional entre as partes, com suspensão da exigibilidade da parcela devida pelo apelante beneficiário da justiça gratuita, conforme artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. No dispositivo, entendo que recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e manter a obrigação alimentar pelo prazo de 2 anos, até julho de 2027, cessando-se automaticamente ao final do período. É como voto. Passa a palavra ao desembargador Marcos Willi para o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Eu acompanho o voto, senhora presidente. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento. Tem um expediente agora de votação, não há mais nenhuma sustentação a ser feita. A apelação civil de número 026.089.444/2022, item 102. O relator desembargador Max William. Passa a palavra ao desembargador Max para o voto. Pois não, senhora presidente. Eu vou só ler aqui a parte negritada, e aqui a gente chegou a discutir esse processo aqui, e aí o desembargador Paulo acho que tem uma observação a fazer, então, só para dar continuidade, vou ler só a parte negritada. Direito empresarial, apelação civil, embargos de terceiro, homologação de acordo para regularização de imóvel em regime de patrimônio de afetação, litigância de má-fé, recurso desprovidos. É como voto, senhor presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Senhor presidente, eu preciso pedir vistas, porque não há dúvida em relação ao acordo que foi homologado pela primeira vara, mas depois o juiz competente ele não ratificou essa homologação. Então, preciso só dar uma olhada nessa situação e trago na próxima semana. Pedido Obrigado. de vista concedido. A permissão que eminente relator. Apelação Eu agradeço penhoradamente, desembargador Paulo. O 106, apelação civil de número 027.564.417/2023. O relator desembargador Paulo de Tarso. Desembargador Paulo de Tarso para o voto, como relator. 106. Já está ok? Está votado. O 103, apelação civil de número 020.223.069/2012. Ao desembargador Max William, relator, para o voto. O 103 do PJE. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Ao desembargador Lucídio Queiroz para o voto. Senhora presidente, desembargador Marcos William, eu recebi ontem lá na nossa sala o advogado dessa construtora. E ele trouxe até procurei no voto, na sentença e no voto, ele trouxe uma situação que me chamou bastante atenção. Houve um aditivo em relação às garagens, só que as garagens elas não falam que seria coberta. E o argumento que a sentença se sustentou, que haveria descumprimento por parte da construtora, seria que essa garagem seria coberta. Então, assim, estou só justificando que eu vou pedir vista, porque é uma situação que haveria o descumprimento das duas partes por conta dessa situação que a garagem deveria ser coberta. Mas eu fui ler o aditivo não fala em cobertura, fala em garagem.
Então, isso traz uma... Oi, Lene. Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. Acho que vai precisar, né? Aí Tem alguém com o microfone aberto. voltando agora, que eu aproveitei no horário do almoço deles, foi devolver o Tem que... Pronto. Certo, Bartol Marjolino? Então, é só para essa situação que como eu estou explicando. Houve, a justificativa para ter descumprimento recíproco seria a não cobertura da garagem. E eu tive o cuidado aqui de abrir o aditivo, ela fala em garagem, mas não fala em garagem coberta. Então, eu estou só justificando porque é que eu estou pedindo vista dos autos. Eu agradeço, embargador Luci. Pedido de vista concedido. Próximo. Processo conflito negativo de competência. 005-499-968. Está votado? Está votado, deu certo. Qual o próximo? 3 do SAG. Qual? Esse que falta. O do SAG é o apelação civil de número 3 do SAG, 005-574-26-2021. Crime relatoria. Desembargadora Cleide, esse processo é de Vossa Excelência e faltava eu votar, mas eu já verifiquei aqui, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargador Paulo de Tarso para o voto. O 3 do SAG, o desembargador Paulo de Tarso vota. Já? Confirma o voto anterior? Qual é esse? 3 do SAG, desembargador Paulo. Confirmo, senhora presidente. Já está votado. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. O próximo. Eu vou falar. Eu só, antes da continuidade, tem o processo de 020-64-29-56-2020, o número de pauta 63, PJE, de minha relatoria, a advogada argumentou de que não houve a intempestividade. Então, por isso, eu decido para adiar esse julgamento e pedir ao desembargador Paulo de Tarso que ele havia pedido vista. E se o desembargador Paulo de Tarso se opõe à devolução... Retorna a Vossa Excelência o processo, senhora presidente. Perfeitamente. Houve, eu acho que foi, não sei se foi feriado, ponto facultativo, eu não sei, e não foi visto esse ponto facultativo, e eu vou melhor analisar o processo. Pois não. Então, pronto, o processo volta para a minha relatoria. Perfeitamente. Retiro de mesa. Não, adiado. Eu adiei para quarta-feira. Para quarta-feira. Tira de mesa e apresenta quarta-feira. Mas, de qualquer maneira, ela já fez os meus colegas. Sim, mas eu digo assim, ela já fez a sustentação, e de qualquer maneira ela... Você acha que merece uma nova sustentação? Isso é. Sim. Porque parece que ela falou de um feriado, ponto facultativo,
E eu vou analisar que, se teve esse ponto facultativo, vai ser tempestivo. Então, vou ter que analisar o mérito lá da apelação. Se eu não me engano, aí tem de verificar, viu, desembargador Cleito? Salvo engano, pela contagem de Vossa Excelência, seriam 2 dias, porque terminaria no dia 9 e ela só apresentou no dia 11, Mas então precisaria dois dias. Né? Parece que houve um ponto facultativo, negócio Pois assim. eu estou dizendo, aí na verdade não só um dia, mas na verdade tem de verificar 2 dias, né? Então, eu tenho que ver se caiu sexta-feira, Exato. pegou sábado, domingo. Exato. Ou... Só reanalisar aí o prazo aí. Pois é, já está até sendo analisado lá no meu gabinete. Tranquilo. A confirmação dos votos provisórios em ambos os sistemas. Confirmo todos, senhora. Senhora presidente, em relação ao 58 da pauta do PJ, eu não votei nele, o 58, porque trata de aquela capitalização diária. 58 falta um voto. Fala no microfone, o desembargador Nonato ouvir, doutora. Pronto, presidente. Estou ouvindo. De minha relatoria, não é isso? 58. Isso. Faltou... o voto só foi o desembargador Max Silva havia votado. Sim. Nesse, faltou só o voto do desembargador Paulo de Tarso. Então, vai ser preciso ler a emenda? Não, fora. Aquela questão já bem batida, em que eu tenho um posicionamento... Isso. Todos os estados brasileiros, e me aprofundei no assunto. Então, eu vou, nesse sentido, acompanhando o entendimento do desembargador Max William e do desembargador Raimundo Nonato. Então, aqui eu você vai divergir. Senhora presidente, eu vou divergir para ser coerente com o meu posicionamento, não afastando a questão da mora, por conta da simples não previsão em relação aos juros diários, a capitalização diária dos juros. É uma apelação, vai para o 942, isso daí. Então, por coerência, eu uso divergir de Vossa Excelência para não descaracterizar a mora por conta da não previsão da capitalização diária dos juros. Então, como a votação fica por maioria, vai ser cedido para o 942. Vamos deixar para a próxima sessão? Não, vamos logo, porque é uma matéria já de conhecimento. Embargador Cleito, só para eu poder entender aqui, a senhora está mudando o posicionamento da senhora? Porque eu analisei, mandei até para o desembargador Paulo Tassi, eu analisei todos os estados brasileiros, como era que estava funcionando, todo o meu apanhado, depois daquele dia, eu fui estudar esse assunto. Então, eu entendo, pelo mesmo posicionamento, como a maioria dos estados brasileiros também entendem, eu mandei todas as peças só para os desembargadores. Aí, nesse caso, eu mudei o entendimento e vamos agora para o 942. No caso, o próximo vai ser eu mantenho meu entendimento, que é o recurso conhecido e provido, sentença reformada. O desembargador Max... É um novo julgamento. O desembargador Paulo de Tarso... Com todo respeito, exatamente pelo que eu já manifestei. Desembargador Lucídio para o voto. Eu acompanho, dentro da minha coerência, da minha compreensão da matéria, eu acompanho a divergência do desembargador Paulo de Tarso. O desembargador Raimundo Nonato. Eu acompanho Vossa Excelência. Nesse caso, ficamos os três, né? Eu, Vossa Excelência e o desembargador Marcos William. Isso.
a proclamação do resultado. A Câmara, por maioria, conheceu do recurso conhecido e provido. E deu provimento, reconheceu do recurso Isso. e deu provimento. Sentença reformada. Vamos agora ao próximo. Pronto, tem mais. Só confirmar os votos provisórios. Todos confirmam? Confirmo, senhora presidente. Confirmo tudo. Ambos do site. Confirmo. Os mesmos se tornam definitivos os julgamentos dos termos dos respectivos relatores. Tem mais alguém vai se manifestar? Senhora presidente, eu vou pedir essa palavra por um minuto. Um minuto. Porque fiquei até emocionado vendo aqui do Luan, filho do nosso querido desembargador Lucídio. Eu me lembrei também na época que eu era menino, né, e acompanhava meu pai, né, quando ele era juiz ainda, lá na Praça da Sé. E desde pequeno eu sempre acompanhava e assistia às audiências, e eu me apaixonei pela magistratura por conta do meu pai. Então, eu quero te manifestar e dizer que eu fico muito feliz com a sua presença aqui, Luan. Valeu. Isso ele vai saber, né? Eu estava falando para ele se vai ser um advogado famoso, se vai ser um promotor ou um juiz, aí só o futuro que vai dizer. Ainda não está em tempo de escolher, não é? Mas é um orgulho para acompanhar o pai. Eu também acompanhava minha irmã quando ela fazia direito, a faculdade de Direito, a Cristina. Eu deveria ter uns 13 anos, eu me lembro. E fui me empolgando ali pela a matéria que um professor de Direito Penal... Eu ainda me lembro até dos professores... Inclusive, tive o prazer de receber ontem no gabinete um filho dela. Gente muito boa, com sangue bom. Ele é um advogado atuante. Mais alguém quer falar? Já entra a outra turma. Só para aproveitando aqui a oportunidade, realmente é uma honra muito grande, né? Você ver um adolescente de 17 anos que podia estar na praia, podia estar com os amigos, e desde ontem que ele está vindo aqui para o tribunal, se apaixonando por essa nossa missão, né? Ele vendo ontem o dia bem carregado, mas eu fico muito feliz, Luan, de você estar aqui com a gente. Embargadora presidente, só para elogiar o nosso batalhador, né? o nosso jovem que está se apaixonando pela carreira, né? Uma carreira bonita, né? É um verdadeiro sacerdócio, como o Paulinho estava dizendo. Eu segui a carreira do meu pai, né? E assim tem muita gente que segue o pai em relação à medicina e outras profissões, mas é uma carreira bonita. E eu ainda daria mais um conselho a ele: não, se enveredando pelo direito, não fique só com o direito. Envereda pelo direito, mas procura fazer paralelamente algo relativamente à inteligência artificial, à tecnologia de informática, porque nós estamos, nos dias de hoje, pelo menos eu, falo por mim, eu sou um verdadeiro analfabeto funcional, né? Em termos de inteligência artificial, né? Então, sempre que converso com um jovem, eu digo para ele: meu amigo, se você aderir à profissão de direito ou medicina ou qualquer outra profissão, adira também à tecnologia de informática, né? A engenharia a informática de um modo geral. Nós somos analfabetos, né? Presidente, eu aproveito para reforçar e ratificar os meus votos, tanto na condição de relator como na condição de vogal. Embargadora, também posso deixar de passar a oportunidade também para parabenizar tanto o filho, mas também o pai, né, que é o exemplo também, né? E aí o desembargador Nonato falando, eu me lembrava, o doutor Ebert, filho do desembargador Nonato, ele relata muito
que ele também, ainda novo, acompanhava o pai, né, o desembargador Nonato, no fórum. Só que aí, em vez de ele vendo a forma aguerrida que o promotor, né, funcionava na tribuna, principalmente no júri, e aí ele se inclinou ao Ministério Público e não à magistratura, né? Então, Oi, Paulo. Marquinhos, foi justamente isso, viu? Exato. E eu forçando na barra para ele vir para a magistratura, aí se bota o Saulo, aí o Saulo ainda passou 7 anos como juiz, né? E ainda me deu a honra de ser juiz na última comarca, que foi Sobral, né? Trabalhou, inclusive, até com o desembargador Lucídio, né? Acho que na Mombaça, né? Exato. E eu também trabalhei com o Herbert, com promotor, e ele defensor público, né, em Pacajus, né? E aí o Luan, né, terá a oportunidade de, vendo a atuação, se inclinar onde ele se sinta mais chamado, seja na magistratura, no Ministério Público, na advocacia, na defensoria. O importante é que eles trilhem um caminho de êxito. Muito obrigado, senhora presidente. Parabéns ao pai e ao filho. Então, nada mais havendo, declaro a sessão do dia encerrada.